Bom dia, espero que você esteja bem, espero que Deus te ilumine. Nós estamos começando o estudo, e esse é o primeiro estudo desta lição aqui. Você deve adquiri-la pela Casa Publicadora, nas lojas da Casa Publicadora, e você sabe aonde tem. Se você tiver dificuldade, entre em contato com um dos anciãos da tua igreja e peça para que ele possa te providenciar a assinatura desse manual, desse livro de estudos que nós temos. É fantástico. Esse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Deuteronômios e tenho certeza que nós vamos aprender muito e nos conscientizar daquilo que Deus deseja nos ensinar. Que Deus te ilumine. Vamos orar? Antes da gente começar o estudo, vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus. Pai querido, nós te imploramos humildemente a unção do Teu Espírito para que possamos aprender, para que possamos compartilhar, para que possamos viver aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Dá-nos, portanto, segundo a Tua promessa, em nome de Jesus, o Teu Espírito. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã, que privilégio poder falar com você. Estamos estudando então, iniciaremos a estudar o livro de Deuteronômios. O livro de Deuteronômios é o quinto e último livro do Pentateuco e contém a mensagem de despedida de Moisés a Israel antes de entrar na terra prometida. Que legal, né? Ele, através de Deus, fez questão de passar mais ensinamentos e relembrar, deixar fixo na mente deles, do povo de Israel, os ensinamentos de Deus para que eles não esquecessem. O que isso faz você pensar? Deus deseja que você não esqueça dos seus ensinamentos. Deus deseja que você e eu possamos estar sempre lembrando daquilo que Ele deixou registrado enquanto é tempo. O livro é marcado por um senso de urgência. Moisés estava prestes a morrer e deixar seu povo, e o propósito de suas últimas palavras era, portanto, relembrar aos filhos de Israel os ensinamentos mais importantes de Deus. Olha só, o livro é uma exposição da fé israelita, o livro texto para os líderes do povo, a fim de mantê-los no caminho certo. Que Deus maravilhoso que se preocupa conosco, né? E fala ao seu servo Moisés essas palavras para repassarem a nós também. O tema, os temas desta lição que nós vamos estudar é o Deus da história. Quando Moisés se dirigiu ao povo, ele relembrou os eventos da história passados, quando Deus os salvou da escravidão, os tirou do Egito e os conduziu em meio à adversidade do deserto. Que Deus maravilhoso, com a nuvem de dia, com a nuvem de fogo à noite, né? Abrindo o mar para eles passarem. Coisas fantásticas aconteceram ali. Então Deus ele gosta de registrar essa história para que nós não esqueçamos de quem Ele é e de quem nós somos, de como nós somos dependentes dEle. Outro tema é o Deus de amor, porque Deus é amor. Ele alcança seu povo e luta por ele. Em resposta, o povo aprende a amar ao seu Deus. Ele luta por nós, ele lutou pelo povo de Israel do passado e ele continua lutando, ele não te deixa, ele não te abandona. Isso que é maravilhoso a gente entender o quanto ele nos ama para agir dessa maneira. Outro tema, a aliança de Deus. Essa relação recíproca entre Deus e seu povo assume a forma de um acordo, uma aliança entre o Senhor e Israel. Uma aliança, um acordo. Você já pensou poder fazer um acordo com o Deus do universo? Já pensaram em poder receber da própria boca de Deus, né, dos dedos de Deus, aquilo que você deseja saber a respeito da necessidade, do que você precisa fazer para viver eternamente, novamente? Porque nós fomos criados para vivermos eternamente, mas o pecado nos separou de Deus e fez com que a raça humana vivesse como estamos vivendo hoje. Tristemente, depressivamente, por conta do pecado que separou o ser humano do seu Criador. Outro tema fundamental é o povo de Deus. Israel é o povo da aliança. Acabamos de dizer, de forma alguma essa designação sugere que ele era superior aos outros povos. Não é essa.
Essa é a intenção. Essa aliança iniciada com Abraão implica a santidade de Israel e seu compromisso por meio do amor e do temor a Deus e da obediência aos seus mandamentos. Ou seja, a responsabilidade do povo de Deus é muito maior por conta de ter uma aliança com o Deus da criação, o Deus Criador. A nossa responsabilidade por termos o conhecimento é muito maior. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se disso. Você é protegido, você é guiado, você é abençoado, mas você tem que passar essas bênçãos para outras pessoas também. Que Deus te ilumine para isso, né? Eu gostaria de fazer mais uma oração com você por conta do momento que estamos vivendo, da história dessa pandemia. E ontem eu tive o privilégio de falar com um amigo meu que está se recuperando, passou por momentos dificílimos. Nesse interim também, infelizmente, descobriu um câncer na bexiga e no intestino. E ele passou por uma cirurgia de 6 horas. E eu peço a você que ore comigo agora por essas pessoas que precisam do auxílio, do apoio, do carinho e da assistência de Deus. Pai maravilhoso, que privilégio podemos saber quem somos e quem Tu és. Que privilégio poder saber da Tua palavra que nos remete à história, mostrando que todas as coisas estão sob as Tuas mãos. Que privilégio, Senhor, é poder entender e poder passar isso para outras pessoas. Por favor, hoje, durante toda essa semana, capacita-nos para entender a Tua palavra e ensina-nos, Senhor, a viver conforme a Tua vontade, obedientes aos Teus mandamentos, pelo poder e pela justiça de Jesus, pelo Teu Espírito. Amém. Que bom, né? A gente poder cedinho, agora ainda são 7 horas, 7 e pouquinho, e eu gosto de levantar bem cedo para fazer esses estudos, né? Vamos lá, vamos para os comentários aqui. Deuteronômio é endereçado a todo Israel, está em Deuteronômio 1:1, você pode ver lá. Expressão que se refere à totalidade do povo pouco antes da entrada na terra prometida. O apóstolo Paulo usa a mesma expressão em um sentido escatológico para se referir à totalidade dos salvos. E assim, ele diz, todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Embora a expressão todo Israel na oração de Daniel possa se referir ao povo exilado em Babilônia, sugerindo a esperança de restauração, é claro que tem, né, e existe um escopo universalista, abrangendo tanto os de perto como os de longe também. Você pode ler isso lá em Daniel, capítulo 9, verso 7. Muito bem, Deuteronômios, esse livro fantástico, né? A reputação da escrita dele é de Moisés. O título do livro deriva da tradução grega, Septuaginta, de uma frase de Deuteronômios 17 e 18. Leia lá, uma cópia desta lei, que significa literalmente uma segunda apresentação, isto é, uma repetição desta lei. A palavra hebraica para lei é Torá, que em sentido jurídico se refere a algo mais abrangente do que a nossa palavra lei. Significa também ensino, no sentido geral do termo, e inclui todas as instruções divinas. A frase, uma cópia desta lei, descreve de fato o conteúdo do livro. Está em Deuteronômio 28, 61, 29 e 21. Não apenas por ser a repetição da lei originalmente dada a Moisés no Sinai, mas porque é uma revisão dos ensinamentos divinos. É importante observar que o título hebraico do livro, Debarim, palavras significa, ou são estas as palavras, Deuteronômio 1, refere-se às palavras proféticas de Moisés, abre aspas, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles, Deuteronômio 1:3. Esse título ecoa as últimas palavras do livro de Números. São estes os mandamentos, diz lá em Número 36:13. É importante que a gente saiba que esse livro, Deuteronômios, foi passado para Moisés através da palavra de Deus. Deus instruiu Moisés a escrevê-lo. Isso é fundamental para nós. Por que Moisés precisou repetir a lei? Fica aí uma pergunta. Diz que o bom professor repete muitas vezes os seus ensinos, porque
isso é didático, os alunos aprendem, fixam mais. E Moisés usou essa metodologia, obviamente, orientado por Deus, repetindo a lei para os israelitas, porque eles tinham aprendido coisas no Egito que deveriam esquecer. Você sabe que uma criança aprender inicialmente é muito mais fácil e simples do que um adulto desaprender e aprender de novo. Então não é fácil, não foi fácil, e nós temos que nos esforçar para aprendermos novamente. Muito bem, 4 discursos. Quais são esses 4 discursos? Moisés se dirigiu ao povo em 4 grandes discursos. Cada um deles começa com a mesma frase. Diz assim: são estas as palavras, ou seu equivalente, né? O primeiro discurso é um prólogo histórico, está lá em Deuteronômios 1 a 4, capítulo 1 a 4, em que Moisés reconstituiu a viagem de Israel do Sinai até Canaã, Deuteronômios 1 a 3. O segundo é uma revisão da lei, Deuteronômios 4 até 28. O terceiro é um apelo para guardar a aliança, Deuteronômios 29 a 30. E o quarto discurso é um apelo final para ler a lei e lembrar dela, seguindo do cântico de Moisés, sua bênção e despedida antes de morrer. Está lá em Deuteronômios capítulo 31 até o capítulo 34. Que maravilha, né? 4 discursos. Alguns especialistas dizem que são 3, mas nós temos aqui 4 discursos de Moisés. O primeiro discurso fala sobre a aliança. Uma análise mais cuidadosa da estrutura do livro de Deuteronômios, à luz da literatura do Antigo Oriente Próximo, revelou uma organização sofisticada que segue o padrão dos antigos tratados da aliança entre o suzerano e seus vassalos egípcios, né? Especialmente hitita, do 2º milênio antes de Cristo, e que exige as seguintes características, né? Exibe as seguintes características. Está em Deuteronômios 1, de 1 a 5. Prefácio, Deuteronômios 1, 6 a 4, e depois 4 a 49. Fala sobre o prólogo histórico. Também Deuteronômios 5 a 11 diz sobre estipulações gerais e específicas. E Deuteronômios 27 a 28, bênçãos e maldições. Deuteronômios 29 e 30, lealdade e aliança e testemunhas. Esse é o escopo, esse é o formato, né? Daquilo que Moisés havia escrito. É um padrão dos antigos tratados de aliança. Deus na história. Essa estrutura de aliança, que confirma a antiguidade do livro e sua autoria mosaica, sugere a intenção de enfatizar a aliança de Deus com o seu povo. Os eventos históricos, um lembrete das obras da salvação de Deus em favor de seu povo, e procedem e estabelecem também o fundamento da aliança desde Abraão e do Egito até os nossos dias. Esses eventos sugerem uma teologia bíblica da história que é essencialmente diferente das modernas concepções ocidentais da história. Para a Bíblia, a história não é um fluxo mecânico de eventos de causa e efeito. Em vez disso, é o resultado da presença divina e de suas ações contínuas na história da humanidade. O Senhor faz a aliança por meio de sua ação na história. Ele é o primeiro a mover-se e agir. E esses atos da história são a base da aliança. Olha que maravilha. Deus é que faz, Deus é que se move, Deus é que toma a iniciativa. Fantástico, né? Que lições podemos aprender do fato de que a mesma palavra hebraica, dabar, significa palavra e história, né? Na verdade, diz aqui o texto, a palavra hebraica debarim, palavra dabar, é o significado de debarim. O título hebraico do livro de Deuteronômios também significa eventos e se refere à história sagrada das obras divinas de salvação. O livro de Crônicas, que narra essa história do Antigo Testamento, é chamado no hebraico de Dibrei, que significa as palavras dos dias. As palavras de Deus também devem ser lidas por meio desses eventos históricos. Deus deixa registrado, através de Moisés, em Deuteronômios, toda a história do povo de Israel, para que nós possamos relembrá-la, para que nós possamos saber quem é que está no controle, na linha do tempo da história da humanidade. Muito bem, o princípio do amor.
Aqui vem falando a respeito do princípio do amor. O princípio fundamental da aliança de Deus com o seu povo é o amor, sem dúvida. Ele nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, que veio, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai, onde está atualmente. Você pode encontrar isso lá em Hebreus, intercedendo no santuário do céu. Que fantástico, né? Que história esse Deus deixa registrado, que amor ele deixa carimbado ali pela raça humana. Muito bem, diz assim, o princípio fundamental da aliança de Deus é o amor. O verbo amar aparece muitas vezes no livro, não apenas para se referir ao amor de Deus por seu povo, Deuteronômio 4, 7, 10, 23, mas também ao amor de Israel em resposta ao amor divino, Deuteronômio 6, 7, 10. No livro de Deuteronômio, o amor divino não é descrito apenas como uma emoção. O amor de Deus é intenso e infinito e se manifesta por meio de eventos que expressam a intensidade, a autenticidade e a natureza infinita desse amor. Por causa desse amor que criou os céus e a terra, está lá em Deuteronômio 10, capítulo 4, Deus também entrou na arena dos eventos humanos e salvou o seu povo. Que maravilhoso! Deuteronômio 1 e Deuteronômio 4 fala sobre isso. Em resposta ao amor divino, Israel, o povo da aliança, é exortado por Deus, dizendo assim: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. O amor implica, então, que eles devem se lembrar de Deus, ouvi-lo, esforçar-se para compreender e obedecer às suas palavras, temê-lo, né, e servi-lo. Eu admiro o povo judeu, que apesar de estar esperando ainda, infelizmente, o Messias, eles leem as bênçãos de Deus descritas em Deuteronômio. Eu estava vendo uma youtuber, né, Aline, ela fala sobre Israel. Ela é brasileira, ela é do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas a família dela é israelense e ela é israelita, né, por religião, e ela mostra, se você quiser entrar no YouTube você vai ver, é muito interessante. Inclusive o nosso pastor Rodrigo Silva foi entrevistado por ela esses dias atrás no YouTube. Procure Aline em Israel. Muito bem, o princípio do amor. Outro tema é apelo ao estudo. O livro de Deuteronômio é um apelo para se estudar e ensinar as palavras de Deus, e tem sido estimado nas comunidades judaicas e cristãs como um dos mais importantes de seus escritos sagrados. Olha aí que eu disse para vocês. É o livro que contém o Shema Israel, escute Israel. Deuteronômio 6,4 fala sobre isso, que moldou a identidade religiosa judaica, e também um dos livros do Antigo Testamento mais presentes no Novo Testamento, onde é citado por 80 vezes no Novo Testamento. É um dos livros mais importantes da Bíblia, de relevância para o povo de Deus no fim dos tempos, quando estão prestes a entrar na terra prometida que o Senhor lhes preparou. Está em João 14, 2. Esse é o livro que nós precisamos estudar, porque nos remete ao povo de Israel um pouquinho antes de entrar na terra prometida. O livro de Deuteronômio deve ser estudado cuidadosamente pelos que vivem na terra hoje, diz Ellen White, né? E aí faz algumas considerações, algumas perguntas. Por que o estudo da Bíblia deve ser um componente importante na vida espiritual dos adventistas do sétimo dia? Encontre na Bíblia exemplos de pessoas que enfatizam o valor do estudo como um dever religioso. Sem dúvida nenhuma nós precisamos, porque sem conhecimento não existe defesa contra o poder do mal. O Espírito Santo vai te ajudar, vai nos ajudar, está nos ajudando. Mas você tem que fazer a sua parte. Nós precisamos estudar, nós precisamos colocar, introjetar na nossa mente, né? Fixar em nossa mente os ensinos e o amor e a justiça desse Deus maravilhoso e todas as providências que Ele está tomando e vai tomar para a nossa salvação. Finalizando esse pequeno esboço da lição, diz assim, não basta ouvir e estudar a palavra de Deus, temos que viver de acordo com o que ouvimos e entendemos. Como viver? Se você e eu somos pecadores, unicamente pelo poder do Espírito Santo, unicamente. Quando criança,
Jacques Duncan ouviu de seu rabino uma lenda sobre um homem que entrou com um trompete milagroso no mercado. O vendedor se gabou de suas qualidades mágicas. Esse trompete, disse ele, tem um poder maravilhoso. Disse o vendedor, se você o tocar, o fogo será imediatamente dominado. Assim que o homem chegou em casa, quis testar o poder do instrumento. Ele colocou fogo em sua casa e começou a tocar o trompete. Quanto mais tocava, mais o fogo crescia e queimava a casa. O homem ficou furioso com a pessoa que lhe vendeu o trompete e correu de volta ao mercado para reclamar. O vendedor explicou que a função do trompete não era apagar o fogo, mas alertar as pessoas que, ao avistarem o fogo, viriam apagá-lo. Então, nós precisamos tocar o trompete. Nós precisamos avisar as pessoas que o fogo está muito próximo. Não por medo, mas fundamentalmente porque nós temos um Deus de amor. Nós temos um Deus que se preocupa conosco. Nós temos um Deus presente, onipotente, onipresente. Um Deus que tudo vê, um Deus que nos ama e que prometeu nos salvar. Uma das diferenças mais importantes entre Deus e o ser humano é que quando Deus fala, as coisas acontecem. É importante que nós saibamos que Deus ele é um Deus realmente fiel. Nós vemos nos carros, caminhões, nas paralamas de caminhões, Deus é fiel. Eu fico perguntando sempre, Deus sempre foi fiel, mas será que nós somos fiéis a Deus? Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Deus te dê o poder do Espírito Santo para que você possa estudar, ter vontade, peça coragem, peça determinação a Deus para que você possa estudar a palavra dele e possa também aprender aquilo que for necessário para repassar a todos aqueles que você ama, para que sejam salvos também. Esse é o nosso papel. Que Deus te ilumine. Uma boa semana.